toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, está começando o seu Resenha Express, primeira edição apenas, hein? É isso aí, galera. Resenha Express voltando. Eu pergunto a vocês se vocês estão inscritos no canal. Pô, se não estão dando essa moral pra gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like de vocês. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal, ajuda a gente a crescer cada vez mais, beleza? Pedi também pra galera não esquecer do hype, né? O hype é muito simples. Você puxa o vídeo pro lado, clica no hypar, vocês vão ajudar muito a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Então, fica aí esse pedido de carinho aí, essa preocupação aí com a gente aí, por favor, é muito importante, tá bom, galera? Galera, vamos lá, vamos falar aqui de desdobramentos aí de notícias do Fluminense. A gente traz aqui, em primeiro plano aqui, uma informação trazida pela jornalista Joana de Assis, lá do Sport TV, né? A Joana de Assis falou um pouco sobre os bastidores da saída do Renato Gaúcho do Fluminense, e a gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho da fala da Joana, em que ela cita aqui, né, principalmente a insatisfação de alguns jogadores do Fluminense com o Renato, né? E a gente vai compartilhar aqui para vocês aqui a fala da Joana, para vocês poderem ouvir aí o que a Joana falou sobre essa saída do Renato do Fluminense, tá? Parece que o clima não estava tão bem, já haviam alguns problemas, né, de relacionamento entre o Renato e os atletas, e a Joana trouxe um pouco mais de informações a respeito disso, né? É sempre quando o caldo entorna que as coisas aparecem, né? Mas vamos lá, vamos ouvir o que falou a Joana. Espera aí, deixa eu ver aqui. Liberar o áudio, vamos lá. Realmente, uma insatisfação de alguns jogadores com algumas declarações do Renato. A gente pode citar, por exemplo, a declaração em relação ao Martinelli, né, recentemente, que ele faz uma substituição e diz que o Martinelli estava cansado, depois o Martinelli fala que não está cansado. Então, existia por parte de alguns jogadores uma insatisfação, tanto em relação ao comportamento do Renato, quanto em relação a algumas declarações do Renato em entrevistas coletivas, quando ele explica algumas das decisões que ele toma para, enfim, tanto para escalar um time titular, quanto para escolher substituições com os jogos já em andamento. Então, fica claro que já existia um desgaste. A gente só não tinha ideia que o desgaste era tão grande assim, e com o Fluminense, ao receber essa notícia do Renato, preferiu falar, beleza, ok, valeu, muito obrigada pelos serviços prestados, até mais. E não houve essa tentativa de contornar a situação. Mas, falando com pessoas próximas ao Renato hoje cedo, porque obviamente o Renato deve estar dormindo, que o Renato já fez isso outras vezes, ele já pediu demissão em outros momentos, pediu demissão no Atlético Paranaense, pediu demissão no Grêmio. Então, o que me foi passado também, em relação à sensação do próprio Renato, é de que ele não tinha nenhuma sensação e intenção de que o Fluminense contornasse ou tentasse contornar. Então, quando ele avisa que ele vai sair, é bem isso, ó, vamos ver se vocês vão se virar sem mim. Tá ruim comigo? Então tá bom, se virem sem mim aí. Então, galera, assim, trazendo aí um pouco de alguns pontos aí que a Joana traz, né? A Joana fala que o Mário não tentou fazer com que o Renato mudasse a opinião dele. Assim, a informação que eu tenho é que não foi assim, tá? A informação que eu tenho é que o Mário foi surpreendido. Ele foi surpreendido. E que ele tentou sim falar com o Renato, mas a coletiva já ia começar, o Renato falou que estava indo para a coletiva. Inclusive, o Mário não gostou dele ter ido para a coletiva e ter anunciado isso na coletiva. Resumindo a história toda, o Mário foi surpreendido, o Mário não gostou da postura do Renato, nem da postura inicial de pedir demissão, nem da postura final de ir para a coletiva falar que pediu a demissão. Então, assim, o que a Joana fala ali, que eu sei é que não está correto. Não é que a diretoria não quis demovê-lo da ideia, a diretoria não teve nem tempo para tentar falar alguma coisa, porque ele já foi para a coletiva direto, falou que não queria mais continuar e pum, coletiva. A diretoria do Fluminense achou que ele não fosse pedir demissão na coletiva. A diretoria do Fluminense achou que ele depois fosse conversar com eles e aí tentar resolver isso internamente. Né? Então a postura do Renato foi considerada pela diretoria do Fluminense como antiética, totalmente antiética. Então, assim, o Mário ficou muito chateado, achou uma falta de respeito com o Fluminense e com ele, uma falta de consideração com ele. Então, assim, o Mário está muito decepcionado com o Renato.
não foi uma coisa do tipo que nem a Joana falou, a diretoria do Fluminense não quis demovê-lo da ideia, não. A diretoria do Fluminense não teve nem chance. Não teve nem chance. E a diretoria do Fluminense acha que ele corre para a coletiva, para fazer a coletiva, porque ele queria não dar chance para a diretoria do Fluminense. Ele queria publicamente falar, para não dar chance, que ele queria sair. Na verdade, ele queria muito sair. Entendeu? Então, essa é a visão que tem a diretoria do Fluminense. Ele estava doido para ir embora, aproveitou, pulou para a coletiva para não dar nenhuma chance de voltarem atrás. Basicamente isso, tá, galera? Então, fazendo aí uma retificação, né, uma observação aí, diferente aí do que a Joana falou, tá bom? Finalizado o papo de Renato também, né? Vamos só, para finalizar mesmo, teve a fala do Mário Bittencourt na coletiva. O presidente do Fluminense disse que o Renato terá que pagar a multa rescisória pela rescisão unilateral dele, né? O Mário deixou claro que quando o clube manda o treinador embora, o clube paga a rescisão. Quando o treinador pede demissão, ele paga a rescisão. Então, o Mário deixou claro que o Fluminense vai cobrar ao Renato a rescisão contratual que ele tem que pagar, a multa, né, da rescisão contratual. Então, assim, não é assim, o Renato pediu demissão, mas não quer dizer que ele vai ficar tranquilo sem pagar pela multa, não. Ele vai ter que pagar a multa rescisória, segundo o Mário Bittencourt, tá bom, galera? Então, que isso fique claro aí, o Renato vai ter que pagar a multa rescisória para o Fluminense. Beleza? Vamos para a nossa próxima notícia, uma atualização sobre Paulo Henrique Ganso, galera. Paulo Henrique Ganso está de volta aos treinos, tá bom? O jogador teve liberação do departamento médico, também da fisiologia, e está treinando normalmente pelo Fluminense. O jogador já vai poder, inclusive, se o técnico Zubeldia e se a comissão técnica entender que não há nenhum risco, ele já vai poder estar à disposição para os próximos jogos do Fluminense, que vão vir na semana que vem. O jogador treinou com bola, com seus companheiros, fez um treino coletivo normalmente na tarde de ontem e está totalmente à disposição do técnico e da comissão técnica para ser utilizado. Isso é uma boa notícia. O Ganso, mais uma vez, o filé dando show, né? Se esperava que ele fosse voltar apenas na outra semana, na verdade na semana que vem, no fim da semana que vem. Mas ele está voltou nessa última sexta, treinou ontem e está liberado, tá bom, galera? Então, sobre o Paulo Henrique Ganso. E para fechar o Resenha Expresso de hoje, a gente vai falar sobre a provável escalação do Fluminense. Já há uma provável escalação do Fluminense. O técnico Luiz Ubeldia ensaia manter uma base, né? Manter a base do time que vinha jogando. Então, a provável escalação do Fluminense seria com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Herrera, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e Cano, tá? Podendo ser o Everaldo também. Eu não acredito que será o Everaldo. Para mim, na minha opinião, isso vai ser o Cano que vai jogar a partida de hoje diante do Botafogo. O Fluminense praticamente com o time que vinha jogando, né? O técnico não teve tempo para fazer grandes modificações do time, isso é um fato, né? Ele não vai chegar saindo fazendo mudanças no time de qualquer jeito. Ele vai fazer aquilo que é possível ele fazer. Não vai sair mexendo para depois dar problema, né? Não, então ele vai manter aí o time que vinha jogando, até pelo pouco tempo de treinamento que teve, e então é desse jeito que vai para o jogo aí o time do Fluminense, tá bom? Fluminense com o mesmo time, e assim, sinceramente, galera, eu acho, tá? O Botafogo hoje com muitos desfalques, mas o Botafogo com muitos desfalques não faz muita diferença. O Botafogo tem um timaço, né? Tem um time com muita qualidade, então acho que não pesa tanto assim pela qualidade que tem o time do Botafogo, tá? Acho que não muda tanto. Então eu vou botar aqui na tela para vocês aqui um quadro que mostra um pouco isso que a gente está falando. Um quadro aqui que mostra um pouco o que a gente está falando, que é um vídeo, na verdade, do time do Botafogo. Olha lá o Botafogo, tá vendo? Olha lá. O Botafogo daí viajou com Léo Link, Gabriel, Vitinho na lateral direita, Davi Ricardo do lado do Gabriel, aí o Marçal pela esquerda ou o Cuiabano, aí no meio de campo. O Marlon Freitas, o Nilton, o Savarino que está voltando. No ataque, o Arthur ou o Jefinho, o Santi Rodrigues e o Arthur Cabral. É um belo time, né, gente? O Botafogo tem time titular e time reserva no mesmo nível. Então não muda muita coisa para o jogo contra o Fluminense, né? O Botafogo, praticamente, vocês estão vendo aí, um time até que, se você comparar com o Fluminense, é um time até melhor que o Fluminense na maioria das peças aí.
né? Se você compara, por exemplo, só a dupla de zaga, que talvez o Fluminense tenha a dupla de zaga melhor, mas na lateral esquerda o Botafogo tem jogador melhor, na lateral direita o Xavier é melhor que o Vitinho, mas o Vitinho é mais jovem, está com mais, né, ímpeto. Ali Marlon Freitas e Newton, o Fluminense leva vantagem ali com Hércules e Martinelli, mas o Savarino é melhor que o Lúcio hoje, né? Lá na frente o Arthur ou o Jefinho, o Jefinho não, mas o Arthur, um jogador que está no nível do Serra, o Santos Rodrigues, que está jogando muita bola, está no nível do Canóbio, e o Arthur Cabral hoje está acima do Germancano e do Everaldo, não vou nem falar, né? Então, assim, é um bom time, né? Não perde tanto assim o Botafogo quando entra um time reserva, né? O Botafogo tem muita qualidade para substituir, colocar jogadores, enfim. E é um time que o Fluminense vai ter que tomar muito cuidado com os contra-ataques. O Botafogo é um time que joga em contra-ataque. Tem uns contra-ataques muito rápidos. Então, é um jogo muito perigoso para o Fluminense, sabe? O Fluminense vai ter que tomar muito cuidado com essa partida de hoje diante do Botafogo. Tá bom, galera? Então é isso. É o que a gente tinha para trazer aqui no Resenha Express para vocês. Saudações tricolores. Fiquem com Deus. E hoje, depois do jogo do Flusão, às 18 horas, tem o nosso pós-jogo aqui no canal. Vem para o nosso pós-jogo, o pós-jogo mais inclusivo das mídias independentes do Fluminense. Forte abraço. Valeu, galera.